Você já desejou, mesmo que por um instante, nunca ter despertado para si mesmo? Nunca ter tido consciência de que está vivo, de que é finito, de que tudo passa e de que você também vai passar? E se o verdadeiro fardo da existência não fosse a dor em si, mas o fato de sabermos que estamos sofrendo? Émile Cioran, esse romeno exilado em Paris, não escreveu para consolar. Escreveu para rasgar as ilusões. Nascido em 1911, em meio a um século trágico, ele transformou o desencanto em poesia filosófica. Seus aforismos cortam como lâminas, e suas ideias ecoam como sussurros de um abismo interior. Ele não buscava sentido, mas revelava o escândalo de estarmos vivos com plena consciência disso. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das dimensões mais perturbadoras de seu pensamento: a crítica radical à consciência. Para Cioran, pensar demais é adoecer. A autoconsciência é uma maldição que nos afasta do instinto, da paz dos animais, da leveza da ignorância. E talvez, ao ouvi-lo, você reconheça em si mesmo essa dor silenciosa de existir, de saber que existe. Mas não se trata de pessimismo vazio. Trata-se de coragem. A coragem de olhar para dentro sem filtros, de enxergar o sofrimento como parte da lucidez. Neste mergulho pelas ideias de Cioran, talvez encontremos não uma resposta, mas um espelho. E isso pode mudar a forma como vivemos o dia de hoje. Se essa jornada fizer sentido para você, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Mas faça isso não por hábito. Faça porque alguma coisa aqui dentro ressoou. Como é possível que, em meio a todas as formas de vida sobre a Terra, apenas o ser humano seja tomado por uma angústia que ele nem sempre sabe nomear? O animal sente dor, mas não sofre com a ideia da dor. A árvore murcha, mas não lamenta o outono. Nós, por outro lado, sofremos antes, durante e depois. Sofremos pelo que aconteceu e pelo que talvez nunca vá acontecer. Sofremos até por aquilo que ainda é belo, porque sabemos que vai acabar. Para Cioran, o responsável por essa maldição não é o corpo, é a consciência. Aquilo que nos permite pensar, lembrar, antecipar, refletir. É o que nos arranca da serenidade do momento e nos lança ao desespero do tempo. Só um pensamento nos salva do tédio, o pensamento do suicídio, ele escreveu. E não era apenas um dramatismo literário. Era uma constatação. Saber que se pode sair da vida é, paradoxalmente, o que dá algum alívio à prisão de existir. Cioran acreditava que a consciência é uma ferida aberta. Ela não cicatriza porque, quanto mais a tocamos com palavras, mais ela sangra. Pensar, para ele, é como coçar um machucado. Parece aliviar, mas piora. A mente não descansa. O pensamento que a tradição filosófica celebrava como a chave, da verdade para ele era uma armadilha. E a autoconsciência, essa habilidade de saber que se sabe, de observar a si mesmo, era a sentença definitiva contra qualquer possibilidade de paz. Você já percebeu como as crianças são, por um tempo, mais leves? Porque elas ainda não carregam o peso de saber que tudo é efêmero. Elas vivem sem se perguntar por quê. Cioran via nisso a salvação temporária da ignorância. Mas, com o tempo, todos caímos do paraíso da inconsciência. E então, como ele dizia, nasce a doença, o homem. Essa visão pode parecer sombria, mas há algo de incrivelmente lúcido nela. Hoje, mais do que nunca, estamos atolados em pensamento. A sociedade nos ensinou que temos que nos entender, nos curar, nos desenvolver, nos transformar, como se o eu fosse um projeto de melhoria contínua. Mas o que acontece quando essa obsessão por si mesmo se torna uma prisão? O excesso de autoconhecimento vira paralisia. E no fundo, ainda estamos sozinhos com uma mente que nunca se cala. Cioran zombava das promessas da razão. Para ele, o intelecto era um impostor que prometia sentido, mas entregava vertigem. O pensamento é a doença da carne, escreveu.
porque antes dele estávamos em paz com o mundo. Mas pensar nos separa do agora, dos outros, do próprio corpo. Nos transforma em seres duplos, um que vive, outro que observa e julga. Veja como isso ressoa na era atual. Estamos cercados de informação, mergulhados em dados, cultivando análise sobre tudo, e ainda assim, mais ansiosos, mais deprimidos, mais solitários. Quanto mais sabemos sobre nós mesmos, menos suportamos a realidade crua da existência. O espelho da consciência é cruel. Ele mostra não só o que somos, mas o que poderíamos ser e o que nunca seremos. Mas Cioran não era um nihilista frio. Ele escrevia como quem sente cada palavra com o corpo. Seus aforismos são desabafos de uma alma ferida, não fórmulas filosóficas. Ele dizia que o problema não é sofrer sabendo que se sofre. E pior ainda, sofrer por saber que o sofrimento não tem explicação. A autoconsciência para ele é uma traição da natureza. A consciência é mais uma degeneração do que um progresso, escreveu. É como se tivéssemos sido expulsos da unidade original com o mundo. E isso não é uma metáfora religiosa, é uma constatação existencial. Os animais sofrem e seguem. Nós sofremos e nos arrastamos com perguntas. E o pensamento não alivia, apenas prolonga a queda. No entanto, talvez haja algo de precioso nessa tragédia. Talvez o que Cioran oferece não seja um caminho, mas um espelho que nos liberta de ilusões. Em vez de procurar soluções fáceis, ele convida à honestidade brutal. Ele nos pede que reconheçamos a dor de estar conscientes e que paremos de fingir que ela vai desaparecer com técnicas de meditação, com frases motivacionais ou com a busca incessante por sentido. A vida, para ele, é uma ferida exposta, mas há beleza na ferida, porque é nela que mora a verdade. E quem sabe, a beleza do ser humano não está em sua alegria, mas em sua capacidade de suportar o insuportável, com lucidez. Porque apesar de tudo continuamos, respiramos, pensamos e às vezes escrevemos. Talvez seja isso que faz da obra de Cioran algo tão necessário hoje. Em um mundo viciado em positividade artificial, ele nos devolve o direito de não estar bem, de não ter respostas, de apenas sentir, pensar e continuar vivendo mesmo sem saber por quê. O que acontece quando o pensamento se volta contra aquele que pensa? Quando a consciência, em vez de ser uma luz que guia, torna-se uma chama que queima incessantemente por dentro? Émile Cioran acreditava que esse era o destino inevitável de quem ousa pensar demais. A consciência não é uma conquista, dizia ele, é um castigo. E o preço por saber que existimos é a impossibilidade de simplesmente viver. A maioria das pessoas ainda tenta se proteger com distrações. Trabalho, religião, redes sociais, relacionamentos. Qualquer coisa que mantenha a mente ocupada, longe do abismo silencioso que se abre quando estamos sozinhos conosco. Mas cedo ou tarde, esse abismo nos chama. E quando olhamos para dentro, não há nada lá, a não ser o eco de nossas perguntas sem resposta. Cioran escreveu: "A lucidez é a ferida mais próxima do sol." Essa frase contém um universo, porque ser lúcido para ele não era uma virtude, era uma maldição. Enxergar demais é sofrer demais. Ver com nitidez as engrenagens da existência, o vazio sob as construções sociais, a ilusão dos objetivos, o ridículo da busca por imortalidade. Tudo isso desmonta o teatro da vida cotidiana. E o que sobra? Um silêncio tão denso que machuca. Vivemos hoje num mundo que estimula a exposição constante do eu. Queremos ser vistos, compreendidos, validados. Mas essa exposição vem carregada de autoconsciência. Cada gesto nosso já nasce contaminado pelo olhar do outro. Não vivemos mais, encenamos. E essa encenação cansa, pesa, adoece. Como descansar, se até o sono é vigiado por expectativas? Como ser livre, se cada passo precisa fazer sentido para os outros,
ou pior, para nós mesmos. Cioran não acreditava em grandes projetos de salvação. Ele zombava dos sistemas filosóficos que prometiam redenção. Marx, Hegel, Kant, todos lhe pareciam arquitetos de ilusões sofisticadas. Para ele, a única filosofia honesta era a que começava com um grito, ou com um suspiro. O resto era decoração. Toda ideia que não tenha sido vivida é um escárnio, escreveu. Porque o pensamento que não nasce da dor é só vaidade intelectual. Essa visão radical nos obriga a repensar tudo o que tomamos como certo. O progresso? Uma marcha cega rumo ao vazio. A cultura? Um ornamento sobre a carcaça da angústia. A esperança? Um ópio elegante. Cioran desmascara cada um desses conceitos com frases cortantes, escritas não com a pena de um filósofo, mas com a navalha de um exilado da existência. E no fundo, não é exatamente isso que sentimos no mundo atual. Estamos exaustos de promessas, cansados de discursos, saturados de informação, mas carentes de sentido. E nesse vazio, a consciência se multiplica, se observa, se esgota. O autoconhecimento virou indústria, mas, como Cioran nos lembraria, saber demais sobre si mesmo é abrir a porta para um labirinto sem saída. Ele via a consciência como um exílio, uma separação definitiva entre o homem e o mundo. Enquanto os animais ainda pertencem à terra, nós nos tornamos estrangeiros de tudo. Nada nos acolhe, nada nos basta, e por isso inventamos mil formas de fugir. Ideologias, espiritualidades, distrações. Mas nada preenche esse intervalo entre o que somos e o que sabemos que somos. Não é curioso que, quanto mais livres nos tornamos, mais ansiosos ficamos. Liberdade total também significa responsabilidade total. E com ela vem a pergunta que atormentava Cioran: o que fazer com essa liberdade se não sabemos nem o que fazer com o tempo? Vivemos hoje o que ele já previa: uma civilização do cansaço mental. Nunca pensamos tanto. Nunca fomos tão conscientes de tudo, do corpo, das emoções, das expectativas, do fracasso. E nunca estivemos tão à beira do colapso. O excesso de consciência nos impede até de sentir espontaneamente. Precisamos nomear tudo, entender tudo, justificar tudo, como se viver fosse um trabalho acadêmico sem fim. Émile Cioran foi um dos filósofos mais inquietantes do século XX. Nascido na Romênia, ele se tornou uma voz singular para quem busca entender a condição humana sob uma luz crua, sem máscaras ou ilusão. Sua obra não oferece respostas reconfortantes, nem caminhos fáceis, mas sim um convite brutal à lucidez. Uma lucidez que revela o vazio, o sofrimento e o absurdo da existência. Para Cioran, a vida não tem um sentido transcendente, e essa ausência não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser enfrentada. Aceitar isso, para ele, é a única forma de alcançar uma liberdade radical. A noção de lucidez em Cioran vai muito além do simples ato de perceber a realidade. Ela representa uma consciência aguda, quase dolorosa, da fragilidade humana, da futilidade de muitos dos nossos esforços e do abismo silencioso que existe por trás das certezas cotidianas. Ele mesmo se considerava doente de lucidez, pois essa clareza excessiva pode trazer um sofrimento profundo, a angústia existencial. Mas, paradoxalmente, essa doença é também uma espécie de vitória, pois quem é lúcido não vive em ilusões, e isso gera uma compreensão maior do próprio sofrimento e, consequentemente, do sofrimento dos outros. O que Cioran chama de doença de lucidez é um estado que muitos evitam a todo custo. Afinal, quem gostaria de encarar o vazio sem anestesia? Mas, para ele, essa lucidez é o preço da honestidade intelectual e existencial. Ela nos obriga a abandonar as falsas esperanças que a cultura, a religião e a sociedade nos impõem. Se a vida não tem um sentido intrínseco, então todas as nossas buscas por sentido são, em última análise,
tentativas de fugir da realidade. Cioran não condena essa fuga. Ao contrário, reconhece que ela é quase inevitável. Porém, ele insiste que a verdadeira coragem está em olhar para a vida como ela é, sem filtros. Entre as temáticas centrais da obra de Cioran está o tédio. Não o tédio passageiro, mas o tédio existencial, que é uma espécie de sofrimento silencioso e profundo. Para ele, o tédio é o pior castigo, mais cruel do que a dor física, porque a dor tem um limite e muitas vezes um fim. Já o tédio é interminável. É o vazio que consome lentamente a alma. É o reconhecimento de que nada tem importância real. Esse tédio está ligado à consciência da ausência de propósito e sentido na vida, e é ele que corrói as nossas certezas e nos deixa à deriva. Hoje, vivemos uma era de distrações constantes. Estamos cercados por tecnologia, entretenimento, redes sociais, consumo acelerado. Tudo para que não tenhamos tempo de encarar o silêncio interior. No entanto, por mais barulho que façamos, a lucidez e o tédio existencial sempre acabam nos encontrando. Eles não dependem de estímulos externos, pois são estados internos da mente. Estamos imersos numa cultura que valoriza a hiperatividade e a superficialidade, mas isso não impede que muitos sintam um vazio profundo, um desassossego que nada parece preencher. Para Cioran, a esperança é uma das ilusões mais dolorosas que sustentamos. Esperar algo melhor no futuro significa negar a insuficiência do presente, recusar a vida como ela é agora. As esperanças são máscaras que usamos para suportar a existência, mas quando a lucidez as derruba, ficamos nus diante do abismo. É uma experiência devastadora, mas também libertadora, porque, ao abandonar essas ilusões, nos permitimos existir sem engano. A angústia existencial, a consciência do absurdo, o medo da morte e a falta de sentido são temas recorrentes na obra de Cioran. Ele vê o ser humano como um náufrago consciente, perdido num mar indiferente, sem bússola e sem porto seguro. Essa imagem é ao mesmo tempo triste e bela, porque revela uma verdade fundamental. A condição humana é marcada pela fragilidade e pela solidão. Porém, nessa mesma condição, há uma possibilidade de liberdade. A liberdade de aceitar a existência em sua totalidade, sem tentar dominá-la ou compreendê-la completamente. Essa aceitação radical é o que Cioran chama de renúncia. Não é uma renúncia passiva ou resignada, mas uma desistência ativa da busca por sentido e da tentativa de controlar o incontrolável. Ao renunciar, não perdemos algo. Pelo contrário, ganhamos espaço para uma existência mais autêntica, para uma vida menos carregada de expectativas e ilusões. Essa liberdade não promete felicidade, mas promete uma espécie de leveza interior, uma paz que vem da honestidade com a própria condição. Em sua obra, Cioran também enfatiza o papel da memória e do pensamento. Pensar demais é, para ele, uma maldição, pois a consciência é uma doença que nos faz sofrer duas vezes, pelo sofrimento vivido e pelo sofrimento de revivê-lo mentalmente. A mente humana está sempre em conflito, rumina dúvidas, medos e angústias. A autoconsciência, que nos distingue dos animais, é também a fonte de nossa maior angústia. No mundo moderno, essa condição se manifesta de várias formas: ansiedade, depressão, sensação de vazio, mesmo em pessoas que aparentemente têm tudo o que a sociedade valoriza: dinheiro, sucesso, status. Isso revela que a verdadeira questão não é o que temos, mas como nos relacionamos com a existência. As distrações e os confortos materiais não curam o tédio existencial, eles apenas o mascaram temporariamente. Cioran não oferece soluções fáceis, nem receitas para a felicidade. Sua obra é um convite à reflexão profunda, um desafio para encarar a vida com olhos abertos, sem ilusões.
Ele nos lembra que a lucidez é uma doença, mas também um dom, porque nos permite viver sem mentiras. Olhar para o abismo e dizer, é só isso, é um ato de coragem incomum, especialmente numa cultura que valoriza o otimismo a qualquer custo. Essa honestidade brutal pode ser libertadora para quem está disposto a enfrentar a realidade sem fugir dela. Não precisamos de esperança para viver, mas de presença, de estar aqui, agora, com tudo o que isso implica. A vida não nos deve sentido, não nos deve conforto. Somos nós que devemos aprender a estar nela, mesmo quando ela parece vazia ou absurda. E você, como lida com a busca por sentido ou com o vazio existencial? Já sentiu o peso da lucidez em algum momento da sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua voz pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo desafio. Se essa reflexão te tocou, não esqueça de seguir o canal para mais conteúdos profundos sobre a complexidade da existência humana. Juntos podemos buscar alguma paz nessa condição tão única e paradoxal que é ser humano.